Você sabe o que é dorama? É série? É filme? É novela? O que significa isso? De que país que é os doramas? É da China, do Japão, é da Coreia, da Tailândia? Da onde que é? Pra você que já sabe o que é, você gosta de doramas? Ou de repente você tem preconceito, ou nunca assistiu, ou tem curiosidade de descobrir tudo isso que eu perguntei agora? Então fica até o final do vídeo porque hoje eu vou explicar de uma vez por todas, de uma forma fácil, o que é dorama. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e esse é o primeiro de 3 vídeos que eu vou fazer sobre doramas. O primeiro, é claro, explicando o que é isso pra vocês, e nas 2 próximas segundas-feiras eu também vou fazer vídeos referente a dorama, onde assistir, site, aplicativo e a indicação de algumas séries também pra você começar a assistir dorama ou experimentar, pra de repente quebrar o preconceito, ou pra você que já gosta e tá procurando novas produções, então os próximos vídeos vão ser muito interessantes pra vocês. E só antes de começar também eu queria agradecer a Dana, minha grande amiga, que eu conheci através aqui do canal e que algumas pessoas conhecem ela também por participar de lives ou por alguns vídeos que ela fez aqui há alguns anos atrás junto comigo. E ela é a maior dorameira que eu conheço, ela é especialista nesse assunto e eu pedi ajuda dela para montar esse vídeo de hoje e os próximos 2 que eu vou lançar também. Então, Dana, já fica aqui meu muito obrigado para você. Se eu falar alguma besteira, você me corrige aqui nos comentários, tá? Então vamos começar logo. O que é dorama? A palavra dorama literalmente significa drama em japonês. Então quando a gente fala dorama, a gente está falando de uma produção de drama, seja ela novela ou série. Portanto, dorama pode ser novela e pode ser série também. Depende muito do país onde ela foi feita, da forma que ela foi produzida também, mas no geral dorama significa drama. E os doramas, eles principalmente começaram a se popularizar mais no Japão. Então é assim que eles chamam as produções que são feitas lá no Japão, que são mais parecidas com novela por lá, mas eles chamam de drama, só que eles pronunciam dorama. Então lá no Japão foi o primeiro país que começou a ter essas produções e fazer muito sucesso. E como a imigração japonesa aqui para o Brasil é mais antiga, se a gente for comparar aí com China e Coreia, por exemplo, então a gente acabou admitindo esse termo pra gente também, chamando as produções japonesas de dorama. O problema é que aqui no Brasil a gente é o quê? Ignorante, né? Então o que a gente fez? A gente pegou esse termo japonês e meio que expandiu ele para tudo que é produção asiática. Por isso que a gente também acaba usando o termo de dorama para as produções chinesas, para as produções coreanas, tailandesas e etc. Mas isso não chega nem a ser um preconceito, já é um termo aceito para todos esses países, apesar de ser um termo japonês. Só que apesar de o Japão ter começado tudo isso, a Coreia começou a crescer muito, cada vez mais, tanto pelo carisma do elenco ali da galera das produções, quanto pelo sucesso que começou a fazer por aí também. Então começou a fazer até mais sucesso do que as produções japonesas, que começaram tudo isso, mas aí assimilaram tudo como dorama mesmo. Então para reforçar essa ideia, eu vou trazer o cenário para um outro contexto, que é o contexto dos quadrinhos. No Japão, as histórias em quadrinhos se chamam mangá, que é como a gente conhece por aqui. Mas na Tailândia se chama manhwa, não mangá. Só que mesmo assim a gente pega as histórias em quadrinhos da Tailândia, da China, Coreia e chama tudo de mangá também. Então a mesma coisa vale para séries, a gente chama tudo de dorama. Então até aqui ficou claro, né? É fácil de entender, só tô tentando explicar bem explicadinho para realmente fixar na mente de vocês o que é. E aí o dorama, como eu disse lá no começo do vídeo, pode ser tanto série quanto novela. É um termo usado para essas 2 produções. Como por exemplo o Goblin, que é um dorama coreano muito famoso. Inclusive eu já assisti o primeiro episódio, tem um vídeo aqui no canal, meio antigo já, mas é bem legal e eu gostei bastante desse dorama também. O Goblin, ele é uma novela coreana. Por que novela? Porque na Coreia, normalmente eles fazem novela. Lá eles não vão muito pro lado das séries, que tem mais de uma temporada, que tem mais episódios e tal. Eles costumam fazer produções mais curtinhas, de 10, 12, 16 episódios, de repente até 20, mas pra eles é uma novela, só que eles não têm esse termo de novela lá, eles chamam de drama mesmo, por isso que eles acabam se encaixando como dorama também. Mas ainda assim é uma novela bem diferente do tipo de novela que a gente conhece aqui, que tem um episódio por dia, que tem 400 episódios, dura 9 meses, 10 meses passando na Globo, na Record, etc. Então é um conceito muito diferente, apesar de ambas serem novela. Então não tome esse termo como uma desculpa para alimentar o preconceito de falar, eu não gosto das novelas brasileiras, então não vou gostar de dorama. Não, são coisas completamente diferentes. E assim como tem séries americanas e brasileiras que são mais bobinhas, que são para um público mais adolescente, ou que são mais puxado por romance, que tem o seu próprio público-alvo ali, os doramas também tem isso. Tem os doramas que são mais bobinhos, que são mais românticos, que são mais adolescentes, mas tem produções que também são voltadas para o público adulto, que tem mais ação, que tem mais sangue, que tem mais terror, que tem mais morte, que tem
mais mistério. Depende do tipo de dorama que você assiste, porque tem vários gêneros diferentes. E como então que a gente separa? Como é que eu falo? Eu vou falar toda vez dorama chinês, dorama japonês? Tem uma forma da gente encurtar esses termos para diferenciar os doramas aí de cada país. Na Coreia, por exemplo, a gente chama de K-drama ou K-drama, assim como a gente faz com K-pop, por exemplo, que é um pop coreano. A gente pega o K de Coreia, que seria o Coreia em inglês, e junta com a palavra drama, que vem de dorama. Então K-drama é um dorama da Coreia. E o mesmo vale para os outros países. C-drama é um dorama da China, J-drama ou J-drama é um dorama do Japão, Thai-drama é da Tailândia, só que na Tailândia especificamente tem um outro termo que eles usam também, que é o Lakorn, que também são as produções feitas lá na Tailândia. Esses são os 4 principais países que produzem dorama, que a gente consome aqui no Brasil também, mas tem vários outros países da Ásia que também fazem essas produções. Por enquanto eu vou só focar nessas 4 e falar um pouquinho da diferença de cada um desses países. A Coreia, por exemplo, como eu disse pra vocês, eles fazem mais no estilo de novela, mais curtinha. Então tem 10, 12 episódios ali, tem alguns de 20, muito dificilmente vai passar disso. E normalmente, quase como uma regra, eles só fazem uma temporada das produções de lá. Só que isso tá começando a mudar um pouquinho, principalmente porque a Netflix está investindo muito em produções coreanas, tanto originais quanto as que já saíram e que eles estão trazendo para o catálogo. Então você pode ainda encontrar um ou outro K-drama por aí com mais de uma temporada, mas ainda assim é bem raro de encontrar. No Japão já não tem muito disso. No Japão é uma bagunça. Eles podem fazer uma produção de 5 episódios, eles podem fazer uma produção de 100 episódios, de 10 temporadas, não importa. Eles não têm meio que uma regra para seguir. Vai no que o coração manda mesmo. Já a China, ela escangalha. A China talvez seja um pouco mais parecida com a gente, porque as produções que eles fazem têm 50, 60, 100 episódios de uma vez, né, em uma mesma temporada. Eles não dividem em temporadas, assim como a gente faz com as nossas novelas, por exemplo. Não significa que a produção é parecida com a gente, é só esse estilo de quantidade de episódios que costuma ser bem longo. Mas reforço, não é uma regra, pode ser que tenha produções da China que tem menos episódios. E a Tailândia já é um pouco diferente dessas outras. Eles costumam já fazer produções com mais de uma temporada, então fica um pouco mais parecido com as séries que a gente já conhece. Além disso, a Tailândia também investe em algumas produções LGBTQ, né, eles se preocupam um pouco mais com essa questão da representatividade. E como eu disse, tem outros países, tem Taiwan, eu não conheço os países da Ásia, mas todos os países têm o seu tipo de produção. Esses 4 são os mais famosos. E eu espero que tenha ficado claro para vocês aí um pouquinho a diferença de cada um desses países, mas o importante é a gente dar uma chance, porque tem muitos doramas que são realmente muito bons. Eu já assisti alguns, acho que eu nunca assisti um inteiro, mas já comecei a ver uns que, mano, me surpreendeu muito. Não, já vi um inteiro sim. Há muitos anos atrás, inclusive tem vídeo aqui no canal que foi Noble My Love, que foi um negócio um pouco mais puxado pro romântico, pro teen mesmo, mas já conheci outras produções também que eram bem mais pro público adulto, que tinha uma temática muito legal e que eu só não continuei pelo mesmo fato que eu não continuo tantas outras séries na minha vida, falta de tempo. Mas espero que esse vídeo tenha servido para ficar claro para vocês o que significa dorama. É um drama, pode ser novela, pode ser série, mas não tem a ver com as nossas séries e novelas aqui do Brasil, nem dos Estados Unidos. Cada país tem a sua forma de fazer e o mais importante é a gente dar essa chance para conhecer a produção desses países também, porque pode nos surpreender. Ficou claro para vocês? Restou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a Dana vai responder para vocês, porque meu conhecimento acabou aqui. Não esqueça de sair do vídeo e de clicar aqui nessa bolinha para se inscrever, vem ver outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui e se inscreve no canal de verdade, deixa seu like, compartilha com a galera que gosta de dorama ou que você quer que comece a gostar e comece a conhecer esse universo, porque lembrando que nas próximas 2 segundas-feiras vai ter mais 2 vídeos desse tema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, espero que tenha esclarecido. Até a próxima, valeu!